Tá, hoje a gente vai fazer conta, né? Vou fazer mais calculacional. Então, eu vou resolver aqui para vocês, né? Eu vou resolver EDOs de primeira ordem lineares, tá? E o tipo de EDO que a gente vai resolver, eu vou só lembrar aí o que eu falei, a última coisa que eu estava falando na aula passada. Bom, então, as primeiras EDOs que eu apresentei para vocês, as equações para vocês, para as equações diferenciais ordinárias, as primeiras que a gente trabalhou, foram EDOs de primeira ordem. Então, a gente chegou a resolver EDO de primeira ordem. Qual era a técnica que a gente usava para resolver EDO de primeira ordem? Por exemplo, esta EDO aqui, ó, esta aqui. Qual era a técnica que a gente usava para resolver? Bom, a primeira técnica que a gente aprende a resolver EDO é a técnica de separação de variável, que basicamente a gente remete à função de uma variável. Então, como é que a gente faz para resolver? Então, a ideia é fazer o seguinte, né? A gente olha para a equação diferencial ordinária, que é essa aqui que está circulada em rosa, localiza quais são as variáveis dependentes e as independentes. A variável dependente é aquela variável que será incógnita minha. Ela depende de um outro parâmetro. E a variável independente é o parâmetro livre, tá? Então, em geral, quando a gente está resolvendo uma IDO, o parâmetro livre é o que vem embaixo da derivação, né? Então, se você olha aqui para essa EDO, você vê que é a derivada de y em relação a t. Então, o y será a minha incógnita e t a variável livre do meu sistema. Então, eu vou escrever y como função de t. Tá? Então, em geral, é sempre assim. A derivada que está do lado de baixo, a variável que está do lado de baixo na derivada, ela representa a variável independente, e a que está em cima, né, na derivada, ela representa a dependente. Bom, então o que a gente faz aí na separação de variável? A gente manipula a expressão, né? De um lado a gente passa os termos que dependem de uma variável e do outro lado a gente passa os outros termos. Então, olhando aqui para a nossa IDO, ela depende de y e t. Então, eu vou escrever ela passando de um lado o que depende só de y e do outro lado o que depende só de t. Uma dica é o seguinte: primeiro de tudo, coloco os diferenciais na parte de cima. Então, ó, o dy aqui está em cima, o dt está embaixo. Então, o que a gente faz? A gente passa o dt para o lado direito para ele vir para cima. Tá? Então, fazendo este passo, eu tenho isto aqui, ó, que está aqui. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Na separação de variável, eu isolo de um lado a variável y e do outro lado a variável t. Então, eu vou passar tudo que depende de y para o lado esquerdo e tudo que depende de t eu deixo do lado direito. Uma coisa boa aí é que quando a gente coloca em evidência y² mais 1, não tem t aqui. Então, o fator todo pode ir para o lado esquerdo, que é o que foi feito aqui. Ó. Aí, beleza, já separei a variável, tá? Então, de um lado depende de y, do outro lado depende de t, e a gente integra dos dois lados aqui. Tá? Então, passando a integral de ambos os lados, a gente chega ao quê? A gente consegue resolver essa equação. Eu deixei como exercício para vocês resolverem esta integral aqui. Se eu não me engano, vai dar arco tangente. Mas vamos olhar lá, eu vou olhar aqui na minha tabela de integrais, tá? Deixa eu abrir aqui a tabela de integrais. Eu acho que é este aqui. Tá? Eu vou abrir aqui a tabela de integrais. Que a gente vai usar a tabela de integrais para poder resolver a nossa EDO. Tá aí, ó. Estão vendo, né? A minha tabela de integral. Tá? Na verdade, essa é uma tabela bem rica, né? Uma tabela de integral bem grande aí que a gente tem. A integral que a gente quer resolver é esta aqui, ó.
Eu vou escrever ela aqui, ó, integral de dx, no caso é dy, né? Mas tanto faz, aqui era dy, y quadrado mais 1. Tanto faz se é y ou é x aqui, porque a variável em matemática ela é muda, não tem valor semântico. Então, sendo y, x, quadrado, gatinho, tanto faz, tá? Não tem valor semântico. Então, para a gente fazer o mapeamento aqui na nossa tabela de integral, a tabela de integral em geral é só com a variável x, né? Então a gente faz o quê? Então a gente vai procurar esta integral aqui, ó, para a gente usar. É claro que vocês já viram isso aqui, mas a gente vai procurar aqui, tá? Então, para você procurar, você fica olhando aí, ó. Vai olhar, vai ver, ó. Por enquanto não achei, tá? Eu vou na próxima, ver se eu acho. Essa aqui, bom, essa não dá para usar, porque o produto vai ficar aberto. Pronto, essa aqui já dá, tá? Olha a 54 aqui, ó. Olha aqui a 54. Exatamente essa aqui que a gente pode usar na nossa tabelinha de integral, né? Olha lá, ó. Então, a integral de dx sobre x quadrado mais p ao quadrado é o quê? É 1 dividido por p, arquitangente, tangente é menos 1, é arquitangente, tá? De x dividido por p. Tangente é menos 1 ou arquitangente é a mesma coisa, tá? Tangente é menos 1 não é 1 sobre a tangente, é a função inversa da tangente. O que a gente quer resolver é essa aqui, né? Ó, dx sobre x quadrado mais 1. dx sobre x quadrado mais 1, jogando nesta fórmula aqui, é só identificar quem é a variável. 1, a gente pode elevar ao quadrado facilmente, né? Porque 1 ou 1 elevado ao quadrado, ou 1 elevado a qualquer potência que eu queira, não tem problema. Então, fazendo o mapeamento, o P é 1. Então, aqui vai ficar 1 dividido por 1 é 1, arquitangente de x. Tá certo? Então, é essa integral que a gente tem. Voltando lá, tá? Na nossa integral, que a gente estava fazendo agora há pouco, que é esta aqui. Então, a gente chega à conclusão, tá? Que essa integral aqui, vamos lá, vamos colocar ali, eu vou pôr uma página a mais. Então, a integral de dy sobre y quadrado mais 1 igual a integral de dt, olha o que vai dar. Então, aqui vai ficar arc tangente de y igual a t mais uma constantezinha, tá? Integrou, aparece constante? Aparece, tá? Bom, e aí você fala, professor, posso deixar a resposta do jeito que tá aí? Eu digo para você, ó, o y aqui não está linearizado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que linearizar o y. E como é que a gente lineariza o y? Para linearizar o y, está vendo aqui que ele está uma função não linear de y? Então, o que a gente faz? A gente obrigatoriamente vai ter que inverter a função arquitangente. O que é inverter uma função? É aplicar a função direta dela dos dois lados. Qual é a função direta da arquitangente? Ó, a tangente da arquitangente de x, o que acontece? A função tangente é a inversa da arcotangente. Então, quando você aplica uma função sobre a inversa dela, é como se, ó, cancelasse uma, matasse a outra, tá? Então, o que sobra? Só o argumento interno, tá? E vale a mesma coisa assim, ó. Arquitangente de tangente de x também cancela, tá? Então você mata, uma função mata a outra, né? Cancela, porque a função inversa é aquele processo. A função direta leva, a função inversa traz, tá? Então, quando você aplica a tangente no arco tangente ou arco tangente sobre a tangente, há um cancelamento, o que sobra?
só o argumento interno. Então, para a gente encontrar o valor de y aqui, isso aqui eu estou dizendo vale para qualquer tipo de função não linear. O que a gente faz? A gente aplica a função inversa dos dois lados. Então eu venho aqui, ó, linearizando, né? Eu aplico a tangente sobre o arco tangente de y e descubro aqui que vai dar tangente de t mais c. Tá certo? Ó, tangente cancela com arco tangente. E o que sobra para a gente? Y igual a tangente de t mais c. Esta é a resposta daquela IDO que está ali, tá? Eu quis fazer por quê? Porque às vezes a pessoa tentou fazer, né? Que eu pedi para fazer como exercício. Tentou fazer e esbarrou. Chegou até aqui, ó. Chegou até esse ponto aqui e chegou aqui e fala, o que eu faço? Bom, agora eu tenho que inverter. Para inverter, o que eu aplico? Sempre assim, ó. A gente aplica dos dois lados a função inversa. A gente já fez isso anteriormente. Lembra que quando a gente chegava no momento, tinha, por exemplo, um exemplo assim, ó, logaritmo de y igual a t mais c, esse exemplo aparece muitas vezes. Como é que a gente linearizou? A gente aplicou a função inversa também. O que a gente fez? Aplicar a função inversa, a gente usou esse fato aqui, ó, exponencial de ln de a igual a. Isso aqui é uma função inversa aplicada na outra. Por quê? A exponencial é inversa do logaritmo. Então, quando você aplica uma função inversa na outra, o que acontece? Elas se cancelam, só sobra o argumento. Tá? Isso vale qualquer que seja a função não linear. Você fala, professor, por exemplo, se eu tivesse encontrado y ao quadrado igual a t mais c, como é que a gente lineariza? O que você faria para linearizar? Não é, você não passa a raiz dos dois lados? Você vem aqui e passa a raiz. Então aqui cancela esse com esse, só quando a raiz ela passa mais ou menos, né? Porque a raiz ela não tem uma função inversa, ela tem a operação inversa. E a operação inversa do y ao quadrado é a raiz, mais ou menos a raiz, porque quando você eleva a raiz negativa ao quadrado, o sinal vai embora, tá? Então, isso vale, né? Esse processo aí vale qualquer que seja a função linear. A gente sempre aplica a função inversa dos dois lados. Bom, voltando aqui então à nossa técnica aí de resolução, ó, na letra B a gente chegou, né? A letra B, imagine que eu tivesse essa IDO, já resolvi essa IDO em algum momento, né? Essa IDO aqui era aquela IDO, sei lá, do decaimento radioativo. Esse era um exemplo do decaimento radioativo. Então o que a gente fez? Também dá para aplicar a separação de variável. Então o que eu fiz? Ó, dy dt, primeiro passo o dt que está embaixo para cima, né, do lado direito. Então aqui ficou dy e dt. O que eu faço? Eu passo o y dividindo. Você fala, professor, você deixou o m junto com o t. Poderia ter carregado junto com o y? Poderia, tá? Tanto faz. Qual é a vantagem de deixar ele com o t? Porque a integral de dy sobre y, isso aqui é ln de y direto. Se tivesse um a aqui, isso aqui daria, ia aparecer uma constante aqui, tá? Então, para a constante já ficar do lado de lá, eu deixo ela sozinha. Então, quando tiver um fator multiplicando um y, por exemplo, a gente deixa ele junto com a derivada mais fácil de fazer, que é essa aqui, tá? Então, eu deixei, passei o y para lá, passo a integral dos dois lados. Então, se alguém também resolveu essa IDO aqui, descobriu que essa integral vai ficar ln de y, né? Porque é dy sobre y. A integral é logaritmo. E essa integral aqui, o m sai para fora, que é uma constante. Fica a integral só de dt. Então, vai ficar menos mt mais uma constante. Professor, preciso encontrar y? Precisa linearizar. E como é que a gente lineariza? É o processo da inversão da função. Nesse caso, a inversão da função que a gente sempre usa quando a gente tem logaritmo é pegar aí
elevado a logaritmo de y, tá? Então a gente faz isso e descobre que é y. Então a gente aplica e de ambos os lados, então descobre que aqui vai ficar ln de y e mt mais c. Inclusive hoje eu recebi um e-mail de uma aluna mostrando um cálculo que ela tinha feito. Eu vou comentar aqui o cálculo, talvez sirva, né, para mais gente. É o seguinte, ela chegou até aqui, beleza. Aqui, né, e aplicado em logaritmo de y cancela, vai dar y. E aqui, o que a gente faz? A gente aplica a propriedade de exponencial. Então, aplicando a propriedade exponencial, ó, e elevado a mt mais c, isso aqui a gente escreve como e elevado a menos mt, vezes e elevado a c, tá? A propriedade é assim, ó, a gente conserva a base, somos expoentes, ó, que está aqui. Então, a propriedade inversa abre os expoentes usando duas bases iguais aqui. Tá bem? E e elevado a c é uma constante, porque c é um número. Elevado a qualquer número vai dar um número, né? Então, se você pega um número e elevar uma constante, ela vai dar uma constante. Então, a gente escreve isso aqui assim, né? Como c elevado a menos mt. Esta é a solução geral da minha EDO. Não coloquei condição inicial. Mas aí a pessoa fala, professor, sempre posso aplicar essa técnica? Não, não dá, tá? Separação de variável não dá para aplicar sempre. Imagine que eu desse para vocês e fosse resolver esta EDO aqui. Qual a diferença dessa EDO para as anteriores? Perceba que tem um T aí. Nas anteriores não tinha T, mas aqui eu coloquei um T deliberadamente. Então, o que você tentaria fazer? Se você fosse fazer o mesmo processo anterior, você faria o quê? Ó, na receita de bolo. dy igual a y mais t vezes dt. Chegou aqui, a pessoa fala, professor, vou passar esse termo todo para baixo. Se você passa esse termo todo para baixo, você carrega o t junto. Então, ficaria assim, ó, y mais t dt. Opa, não ficou bom, porque o t veio junto. Ah, então eu vou passar só o y para o lado de lá. Mas perceba que o y está multiplicado por dt, então ficaria assim, ó, dy igual a y dt mais t dt. Se você levasse o y para lá, ele viria junto com o dt, então o dt viria para o lado esquerdo de novo. É impossível, qualquer que seja a manipulação que você tente fazer, você não consegue isolar uma variável y de um lado e t de outro lado, tá? Então, não dá para resolver utilizando a técnica de separação de variáveis. Ó, essa é uma EDO simples, é uma EDO de primeira ordem linear, tá certo? É que o que a gente está resolvendo agora, ó, primeira ordem linear, e a gente não consegue resolver por separação de variável. Então a pessoa fala, professor, como é que eu vou fazer para resolver essa EDO? Bom, vou mostrar para vocês aqui, né, a técnica que a gente vai usar. É claro que eu vou deduzir a fórmula e depois você não vai precisar deduzir de novo, né? Você já pega a fórmula que eu deduzi, joga na fórmula, aponta, acabou e resolve. Não precisa ficar perdendo tempo em deduzir. Mas por que eu deduzo a fórmula? Eu deduzo a fórmula porque é importante saber de onde a fórmula vem. Tá? Eu acho que a gente, como ser pensante, a gente não pode aceitar. A matemática não é um exercício de fé. Eu sempre digo isso. A ciência em si não é um exercício de fé. Você não tem que acreditar, você tem que ver de onde vêm as coisas, tá? Então eu faço o cálculo aqui só para mostrar para vocês de onde vem. Eu vou cobrar algum momento? Não, nem que fosse presencial, nunca cobrei demonstração em prova minha de cálculo. Não faz sentido. Já cobrei sim demonstração em matérias mais avançadas que eu já dei durante a minha vida, mas em cálculo nunca, tá? E EDO é um curso de cálculo, é um curso de fazer conta. Bom, então dy dt, né? Então a EDO que a gente vai considerar para aplicar a técnica é uma EDO desse tipo aqui, ó. Ela é linear de primeira ordem, escrito desta forma: dy dt mais
P de t vezes y igual a Q de t. Se você olhar para essa EDO que está ali em cima, né, esta aqui, ó, dy dt igual a y mais t, ela é exatamente dessa forma que está escrito estrelinha. Você fala, professor, não está aparecendo. Mas você rearranja a equação, né? Também a coisa mastigada não tem jeito, né? Você tem a expressão, você tem que rearranjá-la. Então, muitas vezes o aluno não consegue resolver uma equação, por quê? Porque ele bate o olho e vê que não está igual. Mas o que você faz? Pensa um pouco, né? Você pega a equação e reescreve da forma estrela. Então, reescrevendo da forma estrela vai ficar assim, ó. dy dt. Você está vendo que o y aqui está do lado esquerdo? Então a gente passa o y para lá, né? Então vai ficar menos y igual a t. Então, comparando aí cada uma das parcelas. Faz a comparação. Quem é o Q aí? Quem multiplica y a gente chamou de P de t. Tá certo? Então, quem é meu P de t aqui nessa nova equação aqui? O P de t seria esse termo aqui. Então, aqui o meu P de t é igual a menos 1, tá certo? Por que menos 1? Porque você está vendo que tem o negativo aqui? Então, esse negativo aqui é o menos 1 multiplicando o y. E quem é o Q de t? O Q de t é o lado direito, né? Então, o Q de t é t, ó. Então, é isso que a gente tem. Tá bem? Então, a gente tem que mapear uma expressão na outra. Então, em geral, ela não está muito na cara da estrela, mas ela pode ser reescrita nesta forma estrela aí. Mas vamos deduzir a fórmula lá? Vou deduzir. Fala, professor, preciso saber a fórmula, como eu disse para vocês. A fórmula você precisa saber. A dedução, se você quiser esquecer, você esquece. Mas eu vou fazer porque é bom vocês saberem como é que a conta é feita. Então, a técnica aqui, ela é uma técnica chamada de técnica do fator integrante. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar essa equação estrela aqui, ó, que é a EDO original que eu tinha, e vou multiplicar dos dois lados por uma função mi de t, ó, tá vendo? Uma mi de t. Dos dois lados, multipliquei, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero reescrever a minha EDO numa forma mais palatável, tá? Então, ó, mi de t vezes dy dt, então vai ficar mi de t dy dt mais mi de t vezes p de t, tá vendo? Eu peguei o mi de t e distribuí em cada uma dessas parcelas aqui e ficou o lado esquerdo. O lado direito, mi de t vezes q de t, beleza, não tem muito o que olhar aí. E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer uma hipótese simplificadora, tá? A hipótese que eu vou fazer vai ser o quê? Eu vou escolher esse mi de t, tá? Que é essa função que eu multipliquei aqui. Então, eu multipliquei por essa função dos dois lados, fiquei com esta parcela aqui. Agora, fazendo uma hipótese simplificadora, eu vou tentar resolver essa equação triângulo aqui. Então, qual foi a hipótese simplificadora que eu fiz? Tá? Eu admiti que esse mi de t ele é tal que isso aqui se transforme numa regra do produto, tá? Então, o que eu fiz? Eu chamei esse mi de t vezes p de t, mi de t vezes p de t, como dmi dt, tá certo? Que é esse 1 aqui. Se isso for verdade, tá? Eu estou fazendo essa hipótese. Se essa hipótese for verdadeira, olha o que vai acontecer com o meu lado esquerdo. Mi de t vezes dy dt eu não mexo, mas mi de t vezes p de t eu troco por dmi dt. Tá certo? Então, como é que vai ficar escrito o meu lado esquerdo? Essa primeira parcela ficou igual ela estava, mais a segunda eu vou pegar esta parte, mi de t vezes p de t, e vou trocar pela derivada. Qual a vantagem que eu tenho fazendo isso? A vantagem que eu tenho fazendo isso é que isto aqui se torna uma derivada de uma função produto, tá? Qual produto? O produto mi vezes y. Aplica a derivada
na regra do produto aqui para você ver. O que vai acontecer? Vai ficar o quê? Ó? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Que é exatamente o que está escrito aqui. Está na ordem diferente, mas não importa, tá? A soma de 1 mais 2 ou 2 mais 1 é a mesma coisa. A soma é comutativa na matemática, tá? No conjunto dos reais, é verdade. Bom, então a gente tem isso aqui escrito desta forma. Bom, então para a gente resolver a nossa IDO, o que a gente vai ter que fazer? Isso aqui foi uma hipótese, mas eu tenho que resolver essa equação. Esta equação eu consigo encontrar quem é o μ, que é o fator integrante. E a segunda equação eu consigo encontrar quem é o y. Então, basicamente, o que a gente tem é resolver esta primeira equação para encontrar quem é o fator integrante. E é fácil de resolver essa equação. Como é que a gente resolve? A gente resolve usando separação de variáveis. Então, o que eu faço? Ó, tem um dt aqui, eu passo multiplicando o dt do lado de lá. A função p só depende de t, essa é uma p de t originalmente. E eu passo o y dividindo, a μ dividindo. Então, ela vai ficar assim, ó, dμ dividido por μ igual a p de t. Integro dos dois lados, tá certo? Passo a integral. A integral de dμ sobre μ dá logaritmo de μ. A integral de p de t dt vai escrever desse jeito. Você fala, professor, cadê a constante? Olha, como isso é um fator de integração e eu tenho liberdade para escolher a minha função μ, a gente não coloca nenhum fator de integração aqui. A gente pode escolher o nosso fator de integração igual a zero. A gente não coloca o fator de integração. Tá certo? Agora, para encontrar quem é μ, você está vendo que tem um logaritmo aqui? Então, para a gente encontrar quem é μ, a gente lineariza, como eu falei anteriormente ali para vocês. Eu aplico exponencial de ambos os lados. Então, aqui vai ficar e elevado a logaritmo de μ, que é o lado esquerdo, igual a e elevado a essa integral aqui. Isso não dá para cancelar, porque eu não sei quem é p de t. Vai depender de cada problema. Tá certo? Então, a gente descobre que μ de t é exponencial de p de t dt. Então, este é o nosso fator integrante. Primeira equação da nossa fórmula. Tá? E a segunda equação da fórmula é exatamente a EDO que a gente tinha, que a gente manipulou e reescreveu numa forma mais fácil. Como é que a gente resolve? Também usando separação de variáveis. Só que aqui é até mais fácil, olha, eu tenho uma diferencial total do lado esquerdo aqui, tá certo? Então, eu passo o dt para o lado de lá, esta função depende de t, a μ de t, quando eu encontro esta μ de t, que é o fator integrante, ela também depende de t, então eu integro dos dois lados, passei só o dt para o lado de lá, integrei dos dois lados, tá? E a integral de uma diferencial, a gente cancela, né? Porque quando você integra a diferencial, isso aqui cancela, porque a integral é a operação inversa da derivada. Então, quando você integra um diferencial, é como se você cancelasse, né? Se tivesse um quadrado aqui, cancela, isso aqui vai dar o quadrado mais constante. Tá bem? Bom, então, aqui essa integral vai ficar μ vezes y. Você fala, professor, cadê a constante? Quando a gente está resolvendo uma integral e tem duas para ser resolvida, o que a gente faz? A gente coloca a constante só em uma delas. Então, a constante vai vir dessa integral aqui. A hora que eu fizer essa integral aqui, eu coloco a constante. Tá bem? Tanto faz qual que você usa, a resposta vai dar a mesma. Então, ficou q de t, μ de t do lado direito. E para encontrar y, o que eu faço? Eu passo o μ de t dividindo. Tá bem? Então, resumindo aí, se eu tiver uma EDO desse tipo, para encontrar o fator integrante eu resolvo isso, e para encontrar y eu resolvo essa equação. Na verdade, a gente quer encontrar isso aqui, tá? É o y.
Só que para encontrar o y, eu tenho que saber quem é o fator integrante. Então, o passo que eu sigo é: primeiro encontro o fator integrante, depois jogo na outra fórmula e encontro o y, tá? Vamos resolver? Aqui eu coloquei 3 exemplos para a gente fazer, tá? São bons 3 exemplos para a gente fazer. O primeiro, ele já está fácil aí da gente olhar quem é P, quem é Q, etc, tá? Então vamos lá? Então a primeira que a gente vai resolver vai ser essa EDO aqui. Deixa eu colocar uma página a mais para a gente resolver. Então a primeira EDO é dy, opa, vamos fazer em azul, né? Fazer em azul. dy dt mais, cadê? Mais ty igual a 2, tá bem? Então vamos lá, vamos fazer essa IDO aí para a gente poder resolver, tá? Bom, então primeiro, ó, quem é o meu P de T? O P de T, né, então olhando aí para minha expressão, o P de T é quem multiplica y e o Q de T é o lado direito, tá bem? Então o P de T aqui é T, ó, vou escrever aqui só para a gente poder comparar. dy de t mais P de ty igual a Q de T, tá? Então olhando para minha IDO, que é a que eu quero resolver, que é esta aqui, e fazendo a comparação, a gente descobre o quê? Que o P é quem multiplica y, então o P de T é igual a T. E o Q de T aqui é quanto? O Q de T é 2, tá bem? Bom, então vamos lá. Então, vamos resolver a IDO. Receita de bolo, tá? Então, passo 1. Vamos encontrar o fator integrante. Tá bem? Bom, então para a gente encontrar o fator integrante, como é que é a fórmula? Vamos olhar lá a fórmula. A fórmula do fator integrante é mi de t igual a exponencial de p de t dt. Tá? Então, o mi de t, que é o nosso fator integrante, ele vai ser exponencial da integral de p de t dt, tá bem? Então vai ficar exponencial. Quem é o p de t? P de t é t, tá aqui, ó. Circular em magenta. Então o que eu faço? No lugar do p de t eu uso quem é ele, tá bom? Então vai ficar integral de t dt. Quanto que é integral de t dt? Sem a constante, tá? No fator integrante a gente não usa constante. Para que ficar carregando constante intermediária, tá? Não precisa. Então é só integral de t dt. Quanto que é integral de t dt? É e elevado a t ao quadrado sobre 2. Tá bem? Então a gente já achou quem é o nosso fator integrante. Tá aqui. Agora a gente vai no passo 2. Vamos encontrar y. Lembra da fórmula do y? A fórmula do y é a integral de q de t, mi de t dt dividido por mi de t. Então, o y vai ficar assim, né? Y é igual a integral... igual a integral de mi de t q de t dt dividido por mi de t. Então, como o cálculo mais difícil da gente fazer é o cálculo da integral, que é esta aqui, porque a divisão é fácil. Então, o que a gente faz? Eu recomendo vocês fazerem o seguinte:
vocês fazem primeiro este cálculo, ou seja, fazem a integral quando dá para fazer. Neste exemplo aqui não vai dar para fazer, mas eu vou mostrar para vocês um outro exemplo que a gente consegue fazer. Eu vou dar um exemplo, linha. Nesse aqui eu vou dizer por que não dá para fazer. Mas a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos resolver essa integral aqui primeiro, tá? Então, vamos resolver a integral, porque divisão é fácil, né? O difícil é resolver a integral. Então, a integral que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Mi de t, q de t dt, tá bom? Depois vocês fazem a divisão. Muito mais fácil fazer desse jeito do que ficar carregando uma parcelona grandona. Então, faz por partes, que é mais fácil de resolver. Bom, quem é o mi de t? O mi de t é e elevado a t ao quadrado sobre 2. Quem é o q de t? O q de t, olhando para a fórmula, é 2. Tá? Então, é 2 dt. Quanto que vai dar essa integral aqui? A gente tira o 2 para fora, que é constante, e eu caio nesta integral aqui, ó. Essa integral aqui, ela é possível de ser feita, só que não existe uma função elementar para o qual, quando a gente integra, eu acho essa integral. Ou seja, não tem... Isso tem primitiva, mas eu não consigo exibir essa primitiva. O que é a primitiva? Ó, a primitiva de t ao quadrado é o quê? T ao cubo sobre 3. A primitiva de exponencial de t é quem? É a exponencial de t. A primitiva de ln de x é quem? É ln de x vezes x menos x. Qual é a primitiva de exponencial de t ao quadrado sobre 2? A exponencial de t ao quadrado, isso aqui é um resultado muito conhecido na matemática. A exponencial de t ao quadrado não tem primitiva. Quer dizer, tem primitiva, mas a gente não consegue exibir. Tem primitiva porque toda função contínua, é possível provar, tem primitiva. Mas a gente não consegue exibir essa função primitiva utilizando funções elementares simples, tá? Dá para fazer usando uma série, funções complicadas aí, mas simples não tem. Então eu acredito que eu tenha copiado errado o problema, tá? Para ser resolvido. Porque quando eu chego nesse ponto, a gente não consegue encontrar essa integral. Então essa integral aqui não dá para ser feita. Tá? Não, você pode olhar na tabela de integral, não vai ter como resolver essa integral aqui. Não tem uma função no qual você acha o valor dessa integral. É a mesma coisa, por exemplo, para cosseno de t ao quadrado dt. Essa também não tem. Tem primitiva, mas a gente não consegue exibir ela para uma função simples. Seno de t ao quadrado, tá? Tem a mesma dificuldade. Mas... eu vou deixar do jeito que está aqui essa integral, então eu vou só comentar aqui, ó. Esta integral não exibe função, não exibe primitiva simples, tá? Agora, a gente achou, né, entre aspas, essa integral, tá? Então, para encontrar y, temos... Joga na fórmula aqui agora. Então, a gente faz essa integral e joga na fórmula. Então, y vai ficar igual a 2 integral de exponencial de t ao quadrado sobre 2 dt dividido por exponencial de t ao quadrado sobre 2, tá bem? Esta é a resposta. A pessoa fala, professor, por que você não corta essa integral com o et ao quadrado com et ao quadrado aqui? Porque não dá, né? Não dá. O et ao quadrado aqui está do lado de dentro e aqui não tem integral nenhuma para a gente poder fazer a integral. Tá bem? Mas eu vou reescrever este problema aqui de uma forma que a gente consiga
resolvê-lo, tá bem? Então eu vou deixar ele de uma maneira fácil da gente resolver. Então eu acredito que eu tenha copiado errado o exercício, mas se não copiei, vale também a informação, porque é importante a gente saber que existem situações em que, dependendo, não consegue resolver mesmo a IDO, tá? Isso já vai ser um problema da integração, não dá para exibir a primitiva de modo simples. Então vamos fazer o exercício letra A linha, tá? Então eu vou reescrever ele aqui, ó. Então, possível que a gente consegue resolver fosse um T aqui. Isso aqui dá para a gente resolver, tá? Este aqui daria para a gente resolver de modo mais fácil. Bom, então como é que ficaria a resolução dessa EDO aqui? Então, de novo, no passo 1, o que a gente faz? Encontra o fator integrante. Perceba que é o mesmo fator integrante anteriormente. Por quê? Quando você compara esta equação aqui com esta equação, que é a equação que a gente está usando, é a mesma coisa, né? O P de T é o mesmo, que é o que a gente vai usar para achar o fator integrante. Quem está mudando é o Q de T, tá certo? O Q de T é quem aqui? Agora é 2T, tá bem? Então, o que mudou foi o Q de T. O P de T eu não mexi. Então, quando a gente vai encontrar o fator integrante que é μ, ele só depende da integral do P de T. Então, se eu tenho o mesmo P de T que eu tinha, eu vou ter o mesmo fator integrante, que vai ficar integral de T dt, ou seja, integral de T ao quadrado sobre 2. Aí no passo 2, encontrando o y. Como é que é o y mesmo? Y é igual a integral de μ de t y, desculpe, q de t dt dividido por μ de t. Lembrando o que eu disse para vocês, vou resolver primeiro esta aqui e depois a gente faz a divisão. Vamos lá fazer essa integral. Então, fazendo a integral, sempre recomendo vocês fazerem a integral primeiro para depois fazer a divisão. Então, fazendo a integral, o que a gente descobre aí? A gente descobre que essa integral de μ de t, q de t, que agora eu vou conseguir resolver, tá? Vai ficar o quê? O μ de t é exponencial de t ao quadrado sobre 2. O q de t é quem? 2t dt, tá bem? Como é que a gente faz essa integral aqui? Você pode recorrer à tabela de integração, mas aqui tem uma técnica muito simples de resolver, tá? Então, quando a técnica for muito simples, eu não vou olhar na tabela minha de integral. Agora, quando ela for mais trabalhosa ou mais complicada de resolver, eu vou lá na tabela de integral e olho, tá? Então, essa aqui não vai precisar. Vou tirar o 2 para fora, porque eu sempre gosto de tirar a constante para fora. Então, eu tenho et ao quadrado sobre 2t dt. Olha bem para essa integral que eu pedi para fazer, tá? Isso aqui é função de uma variável, nada além disso. Aqui eu tenho o exponencial de t ao quadrado dividido por 2. Não tem uma fórmula para exponencial de t ao quadrado, como eu comentei com vocês, exponencial de t ao quadrado não é integrável. Mas se você olhar bem para essa expressão, você está olhando aqui do lado de dentro, né, dessa exponencial. Eu tenho t ao quadrado sobre 2. E do lado de fora tem exatamente a derivada da função que está circulada em azul. Então, quando você tem, não sei se vocês lembram da técnica, então quando você tem uma integral do tipo uma f de g de t, g' de t, o que a gente faz para poder fazer essa integral? É exatamente o que está aqui, ó.
é uma função composta, é uma f composta com uma g, que é o que está aqui, ó, vou circular em vermelho. Quem é a f? A f é a função mais externa, como eu expliquei, né? O pessoal de função de uma variável. A f é a função mais externa, então a f de t aqui é a exponencial de t. Quem é a g de t? A g de t é quem está dentro da minha função exponencial. Então a g de t é t² sobre 2. Tá? Quem é a g' de t? A g' de t, quando você derivar a g, vai dar t. Então perceba que está exatamente desta forma aqui a sua integral para você fazer. Tá? E como é que dá essa integral? Lembra qual a técnica que a gente usa para resolver essa integral? Substituição simples. Então a gente chama quem está dentro da função mais externa de uma letra A, por exemplo, sei lá, U, né? A gente chama g de t de U. Então U é igual a g de t. O du é quem? Aplicando a regra da cadeia aqui, ficaria g' de t dt, né? Então essa integral ficaria escrita assim, ó, como uma f de u du. E pronto, a gente faz essa integral aqui. Então a gente consegue fazer por substituição simples de variável, tá? Que essa técnica, eu só estava lembrando como é que ela era, para a gente poder resolver essa EDO aqui. Então, em geral, na tabela de integração não existe fórmula para a técnica de substituição simples. Em geral, não tem, tá certo? Então, quando é substituição simples, em geral, vocês não vão achar. Então, por isso que quando é substituição simples, eu bato na tecla para a gente fazer mesmo. Agora, por exemplo, quando é aquela técnica de frações parciais, esse tipo de coisa, em geral tem na tabela, tá? Bom, então vamos lá. Então, a técnica que a gente vai fazer para resolver essa integral aqui, então, por substituição simples, a gente vai chamar o que do que, né? Então, o u vai ser t² sobre 2, que é a função que está interna à exponencial, t² sobre 2. Para a gente fazer a substituição aí da técnica de substituição simples, o que a gente faz? A gente vai ter que encontrar du. Então, du vai ficar o quê? Vai ficar a derivada de t² dividido por 2 vezes dt, né? A derivada de t² sobre 2, pode fazer num cantinho aí, né? Essa derivada é muito fácil de fazer. Vai ficar t dt. Tá certo? Então, essa integral aqui vai ficar como? Ó, vai ficar 2 integral e no lugar de t² sobre 2 a gente coloca u. No lugar do t dt, né, que está aqui, a gente coloca du. Agora caiu numa integral muito fácil de ser feita, tá? Qual é a integral da exponencial? É a própria exponencial. Então aqui dá o quê? Dá 2. A integral do exponencial vai ficar e elevado a u. E agora a gente faz o quê? Volta com a variável original. Só um detalhe, né? Quando eu estou resolvendo a substituição simples, se o pessoal lembra lá da substituição simples, eu fazia mudança de variável também nos limites de integração. Só que tem uma coisa, aqui não tem limite de integração. Então, quando não tem limite de integração, a gente faz o quê? A gente faz a mudança de variável, integra a função, que foi que eu achei aqui, e volta com a variável original. Tá? Aqui não tem aquela necessidade de fazer a troca dos limites de integração, porque não tem limite de integração. Isso aqui é uma integral indefinida. Então, voltando com a variável original, vai ficar 2 elevado a t² sobre 2. Tá certo? Mais constante, né? Tá esquecendo da constante. Esqueceu da constante, desgraçou o seu problema, tá? Você está errando. Então, né? A gente já achou a integral o mi de t, q de t, dt é isso aqui, né? Está circulado em vermelho. Agora a gente joga nesta formulazinha aqui, né? Porque a gente já achou a integral, que é a parte mais difícil.
tá? Então, y, que é igual a integral de mi de t, q de t, dt, dividido por mi de t, vai ficar igual a 2e t ao quadrado sobre 2 mais constante, dividido por e t ao quadrado sobre 2. Quando dá para simplificar, para dividir, a gente divide, tá? Se quiser deixar do jeito que está aqui, pode. Isso aqui é a resposta? É. Tá pronto, a resposta está aqui. Mas eu indico para vocês tentar simplificar quando der, tá? Porque facilita a vida quando você vai substituir aí para achar a solução ou para comparar com a resposta que você viu em algum material, em algum livro. Então, o que a gente faz aqui? A gente simplifica quando dá, né? Então, o y vai ficar o quê? Vai ficar 2. Em cima a gente abre, né? Et ao quadrado sobre 2 dividido por et ao quadrado sobre 2 mais c dividido por et ao quadrado sobre 2. Aí para você ver que legal, aqui já vai dar para cancelar, né? Esse com esse vai embora. C, o exponencial aqui está embaixo, né? A gente manda ele para cima. Quando a gente manda para cima, o que acontece com o sinal do expoente? Ele era positivo, fica o quê? Negativo, tá? Propriedade de potência aí que a gente tem de exponencial. Então, meu y vai ficar o quê? O y vai ficar igual a 2 mais c elevado a menos t ao quadrado sobre 2. Esta é a resposta da minha EDO. Você fala, professor, e a constante? Bom, lembra que isso é uma EDO sem condição inicial, tá? Então, não dá para eu determinar quem é constante. A EDO vai ficar assim. A solução vai ficar assim. Um detalhe importante aí, independente de qual seja o valor da constante C, a solução, quando t vai para o infinito, vai tender para 2. Tá? Então, se eu fosse fazer o gráfico desta solução aqui, ó, t, y, eu não pedi para fazer gráfico nenhum, mas se eu fosse pedir para fazer o gráfico dessa solução aqui, aqui seria 2, né? O gráfico seria assim, ó. A solução, independente do valor de c, né? Ela tenderia para onde? Ela tenderia para 2, tá? Sei lá. A solução faria assim, ó. Porque quando t vai para o infinito, esse termo todo aqui vai embora, porque exponencial elevado a um valor negativo, porque o t ao quadrado, independente do valor de t, o t sempre é positivo mesmo, tá? Mas independente do valor de t elevado a t ao quadrado, isso aqui fica tudo positivo, então vai ficar exponencial de uma quantidade negativa. O exponencial ele vai muito rápido para zero quando é exponencial de um número negativo. O gráfico do exponencial e elevado a menos x, e elevado a menos x, ele é assim, ó. Ele vai para zero rapidão, tá? Então, independentemente de qual o valor de c, a solução minha tende para 2. É um comentário útil aí para vocês. Bom, vamos resolver a letra B. Vamos lá, letra B, é essa aqui. Bom, vamos lá então. Tá aqui. Você fala, professor, não está na cara que eu estou acostumado, do formato, né, que eu estou acostumado a fazer. Aí você fala, professor, qual é o formato que você está acostumado a fazer? Bom, a gente acabou de ver que a técnica que a gente vai usar, a IDO tem que estar escrito assim, ó. Tem que estar desse jeito para a gente jogar na fórmula, tá? Está desse jeito, isso aqui está escrito daquele jeito ali? Não, não está. Mas dá para ficar? Então a pergunta é, não tá, mas a pergunta é, dá para ficar? Se der para ficar, a gente aplica a técnica e resolve, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser reescrever a nossa EDO nesse formato aqui.
E como é que a gente reescreve isso? Você está vendo que tem um termo multiplicando dy? Então, sempre que tiver um termo multiplicando dy, uma função de t aqui. Se tivesse um y multiplicando aqui, já não daria, porque a função não seria mais linear. Mas está vendo que tem um coeficiente aqui que multiplica o dy dt que depende da variável t? No caso, é a própria variável t. Mas poderia ser um seno, um cosseno, um exponencial. Nesse caso, é um t. Tá? Então, o que a gente faz? A gente divide todo mundo por esse coeficiente aqui. Porque aí a gente consegue reescrever a nossa EDO desse jeito. Porque a única diferença dessa EDO circulada em verde para a EDO original que a gente vai usar aqui, né, na fórmula, é que não tem nenhum termo multiplicando dy. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem uma EDO com alguma coisa multiplicando dy, a primeira coisa que a gente faz é dividir a EDO toda pelo fator que multiplica dy, tá? Então, antes de resolvermos a EDO, vamos dividir tudo por t, certo? Então vai ficar o que, né? Vai ficar t dy dt mais y igual a 2 seno t. Vamos dividir por t, né? Divide por t de um lado, divide por t do outro. Lembrando que em matemática, a igualdade que você faz de um lado, você obrigatoriamente tem que fazer do outro, né? Porque a igualdade é uma condição que é como se fosse um espelho, né? Um lado é igual ao outro mesmo. Bom, então o que vai fazer aqui, né? Então aqui vai ficar... vamos fazer direto a conta, né? Então ficaria ó, t dy dt dividido por t, da dy dt, na verdade cancela, né? Mais 1 sobre ty igual a 2 seno de t dividido por t, tá bem? Agora tá na forma que eu queria, que é essa aqui, né? Então agora a gente compara, olha, quem é o p de t aqui? P de t é o fator que multiplica y. Então quem multiplica y é esse aqui, ó, 1 sobre t, tá vendo? Então meu p de t é 1 sobre t. E quem é o q de t? O q de t é tudo que está do lado direito da minha igualdade. Então, o q de t é igual a 2 seno t dividido por t. A pessoa pode se assustar e achar que essa conta aqui vai ficar difícil, você vai ver que vai ficar até fácil de fazer, tá? Então, muitas vezes a expressão parece complicada, mas no final das contas, a forma de resolver vai ficar bem simples de ser resolvida, inclusive. Bom, então, a gente já escreveu e vamos seguir a receita de bolo, então. Ó, passo 1. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o fator integrante. E o fator integrante é o mi de t, que é quem? Ó, isso aqui vocês podem decorar, escreve no braço. Aí não precisa, né? Você vai fazer os exercícios à distância, prova à distância, mas quando o aluno vai fazer em sala de aula, ele perguntava se eu escrevia no quadro a fórmula. Posso dar, qual que é a diferença? Se a pessoa não sabe usar, ela não vai saber resolver. Agora, se ela sabe usar e esquecer a fórmula, isso é um detalhe, né? Então, em geral, eu fazia o quê? Eu escrevia no quadro o formulário. Então, o mi de t é igual a e elevado à integral de p de t dt. Vai ficar aí. O p de t é 1 sobre t, né? Olha que legal que vai ficar isso aqui, ó. 1 sobre t dt. Quanto que é a integral de dt dividido por t? A integral de dt dividido por t, se você quiser, você vai no rascunho e faz, tá? Então, você vem aqui, ó, eu vou vir no rascunho, depois eu apago, tá? Integral de dt sobre t. Quanto que é essa integral aqui? Essa é ln de t, tá certo? Então, aqui vai ficar e elevado a ln de t. Por que é legal isso aqui? Porque a exponencial do logaritmo, lembra como que eu já falei isso mais uma vez? A exponencial do logaritmo se cancela, tá? E elevado ao logaritmo de t dá t, porque uma é a função inversa da outra. Você fala, professor, cadê a constante? Não estou colocando fator integrante na constante.
Poderia. Iria dar errado? Não. Ia dar mais conta. Para que eu quero mais conta? Eu não quero mais conta. Eu quero uma conta enxuta, tá? Que me dê a resposta mais rapidamente. Então, não coloco constante. Não é que não pode pôr. Eu não ponho por escolha, porque o fator integrante é uma função que eu estou escolhendo. Então, eu escolho a mais simples que eu possa fazer, aquela que não tem constante. Então, ó o fator integrante meu, quanto que deu neste caso específico, deu t. Olha lá que facinho, tá? Então, agora a gente vai no passo 2. Passo 2. Vamos encontrar y. Quem é y? O y é a integral. Também, se esquecesse, eu escreveria no quadro, né? De q de t, mi de t, dt. Como eu sempre digo, se o aluno não sabe usar, para que ele vai... Se eu der uma forma para ele, é uma coisa que escrever grego no quadro. A pessoa não sabe usar, não vai usar. Agora, se ele sabe usar, às vezes é um detalhe que ele esqueceu, algum sinal. Então, eu já vou lá, coloco, para o aluno não ficar perdendo tempo e não colocar bobagem para eu corrigir, porque eu não gosto de ficar corrigindo bobagem. Tá? Bom, então a primeira integral que a gente vai fazer é essa aqui, né? Vamos lá? Fazer essa linda integral aí. Então, integral de q de t, mi de t dt, vai ficar o quê? Integral. No lugar do q de t, a gente vai colocar quem aí? Lembra quem é o q de t? Vamos lá olhar para a nossa fórmula. O q de t é 2 seno de tt. Então, vai ficar 2 seno de t dividido por t. Quem é o fator integrante? É t. Por que eu disse que ficou fácil? Porque ficou fácil mesmo. Olha que moleza que ficou. Você fala, professor, que integral difícil de fazer. Integral seno de t dividido por t vezes t é difícil. Se você não fizer a multiplicação antes de fazer integral, é difícil mesmo. Aqui, ó. Opa. Cancelo t com t, aí vai embora. T com t vai embora. Então, o que vai fazer com a integral? Vai ficar 2, que eu já tiro para fora, integral de seno de t. Quanto que é a integral do seno? A integral do seno é menos cosseno, tá? A integral do cosseno é seno. A derivada do seno é cosseno, mas a integral do seno é menos cosseno. Então, vai ficar 2 menos cosseno, né? Menos cosseno de t mais constante, tá? Então, a gente faz o quê? A gente agora substitui aqui. Então o y, que é igual a integral de q vezes mi dt dividido por mi, vai ficar igual a menos 2 cosseno t mais constante, isso tudo dividido por t. Aqui não dá para simplificar nada, então a gente pode deixar do jeito que está aqui, tá certo? Olha lá que beleza, ó. Ficou esta integral aí. Essa é a resposta da minha EDO. Não dá para achar o valor de C porque eu não sei a condição inicial. Tá bem? Se tiver alguma dúvida em algum cálculo que eu fiz aí, algum passo, pode parar, tá? Senão eu vou embora. Eu, em geral, vou falando e vou embora. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Bom, então eu fiz 2 exemplos aí de resolução de EDO, no qual a gente não tinha uma condição inicial, tá bem? Aqui eram EDOs que não tinham condições iniciais. Agora, um segundo exemplo, ou um terceiro exemplo, né? Eu vou resolver o PVI, tá? Então, vamos resolver o PVI. O que é o PVI? É a EDO, que é a EDO, essa EDO aqui que a gente tem, né? Ó, essa EDO, mais a condição inicial do meu problema. Perceba que a condição inicial no meu problema, neste exemplo específico, ela não foi dada em t igual a 0, como em geral ela é dada. Isso é um problema? Não. Inclusive tem exemplo na lista no qual a condição inicial ele é dado em t igual a 0 em alguns exercícios, em outros exercícios não é dado em t igual a 0. Neste caso aqui foi dado em t igual a 1. Eu coloquei, obviamente, deliberadamente para a gente resolver um problema um pouco diferente do que a gente fez de PVI
anteriormente, tá? Então vamos lá, vamos resolver esse PVI aqui. Tá aqui, tá? Então, o PVI. Então, como é que a gente resolve o PVI? Então, PVI, ó, a primeira coisa a resolver é resolver a IDO, tá? Então, quando você está resolvendo um PVI, a primeira coisa que você resolve é a IDO mesmo. E depois você utiliza a condição inicial que foi dada, que foi essa aqui, ó, essa aqui é a condição inicial. E essa aqui é a EDO. Então, primeiro a gente resolve a IDO seguindo a receita de bolo que vocês viram aí hoje, né? E depois a gente coloca a condição inicial. Então, o que a gente vai fazer primeiro é resolver isso aqui. Seguindo o que a gente já aprendeu, tá? Não tem segredo, não tem truque. Então, independente da conta que eu estou fazendo, o difícil vai ser o quê? Pode ser resolver a integral, mas aí já cai em função de uma variável, já não é DO mais. E eu, como eu disse para vocês, caiu numa integral difícil, olha lá na tabela de integral, tá? Para vocês poderem resolver. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é resolver esse EDO aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer ao resolver a EDO é ver se ela está na forma, qual forma? dy dt mais p de ty igual a q de t. A gente tem que ver se está nessa forma aqui, tá? Porque se não tiver, a gente tem que levar até essa forma. Então, se você olhar aqui, você vai ver, opa, professor, não está desta forma. Então, qual a primeira coisa que a gente faz? Então, ó, note que a IDO, como no caso anterior, né, precisa ser reescrita. Fazendo o quê? Dividindo por t, dos dois lados, né? Então eu pego t y' mais 2y igual a t ao quadrado, divido por t, divido por t. Só lembrando, tá? O y' é a mesma coisa que dy dt. Então em alguns locais vai estar escrito y', em outros locais dy dt, tá? Mas o y' é o sinônimo de dy dt. Então, como é que vai fazer? Então, fazendo a conta aí, vai ficar o quê? Né? Só abrindo, né? Então, ty' dividido por t vai dar y' mais 2 dividido por t, y, igual a, para cancelar, vai ficar o quê? T ao quadrado dividido por t vai ficar 4t, tá? A gente divide t ao quadrado por t, vai dar 4t. Bom, então, comparando, o que a gente tem? A gente tem que o P de t é 2 dividido por t, tá? E o Q de t é 4t, tá bem? Bom, então vamos resolver aí a nossa EDO. Então, primeira coisa, né? Então, passo 1. Passo 1. Encontrar o fator integrante. Perceba que aqui tem outra coisa interessante, parecido com o anterior, mas mais rico que o fator integrante anterior. Vamos lá para vocês verem, ó. O mi de t vai ficar o quê? Aí elevado à integral de p de t dt, correto? Então aqui vai ficar aí integral. Quem é o p de t aqui? O p de t é 2 dividido por t. Então vai ficar 2 dividido por t dt. Tá certo? Como é que a gente resolve essa integral? Bom, a gente tira o 2 para fora, né? Então vai ficar integral de 2, integral de dt sobre t. A integral de dt sobre t a gente já viu que dá logaritmo de t, sem a constante, né? Então vai ficar aí elevado a 2 ln de t. Aí você fala, professor, se tivesse o ln sozinho aqui, eu saberia resolver. Mas tem esse 2 aí para atrapalhar a nossa vida. O que a gente faz? Que tipo de propriedade que a gente pode usar? Porque a pessoa muitas vezes faz assim, tem um 2 aqui,
eu tiro 2 para fora, né? Tiro 2 aqui para fora. E escreve assim, né? Põe 2 para fora, e ln de t, e elevado a ln de t dá 2t. O que ele está fazendo aqui? Uma bobagem, né? Está errado. Então, o que a gente tem que fazer? Tem duas coisas que a gente pode fazer aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês as duas formas que a gente pode fazer para poder chegar na resposta que a gente quer. Uma é aplicando a propriedade de logaritmo. Eu não sei se vocês lembram, mas uma propriedade importante de logaritmo é essa aqui, ó. B log de A, eu posso mandar o B aqui para dentro. O que acontece com o B quando a gente manda para dentro? Ele vem como uma potência de A. Então, B log de A vira log de A elevado a B. Fazendo isso, aqui que vai ficar escrito isso aqui? Vai ficar escrito como E ln de t ao quadrado. Agora eu posso cancelar, tá? Então, quando eu tenho exponencial de logaritmo, o que acontece? Cancela isso aqui e dá o argumento. Então, isso aqui dá o quê? T ao quadrado. Então, essa é uma forma de fazer. Uma segunda forma de fazer, eu vou fazer depois eu vou apagar, tá? Então, seria fazer isso aqui, né? E elevado a ln de t, quando tem esse 2 aqui, é como se você tivesse potência de potência. Então, isso aqui é a mesma coisa que E elevado a ln de t, isso tudo elevado ao quadrado, tá? E elevado a ln de t cancela, então vai dar t ao quadrado, que é a mesma coisa que tinha ali, tá? Você escolhe qualquer propriedade que você queira usar. Eu vou deixar essa aqui, porque eu acho mais elegante essa propriedade, tá? Então, E elevado a 2 ln de t, eu passo o 2 para dentro, ele vem com potência ao quadrado. Então, o fator integrante aqui é t ao quadrado. No passo 2, a gente encontra o y, tá? Então, o y é igual a integral de μ vezes q dt dividido por μ. O mesmo processo que eu uso sempre. Resolvo primeiro o integral, tá? E depois eu divido por μ. Então, resolvo a integral μ q dt. Quem é μ? Cadê μ? Cadê? O μ é t ao quadrado, né? Que a gente achou, que é o fator integrante. Então, vai ficar t ao quadrado. Quem é o q de t? O q de t é 4t, tá? Então, vai ficar 4t dt. Tiro o 4 para fora, então vai ficar 4 integral de t, t vezes t. Faz a conta, pelo amor de Deus, né? Porque a pessoa fala, professor, vai ficar a integral de t ao quadrado vezes t. Como é que a gente resolve isso? Por substituição simples, por não sei o que? Não, faz a conta, né? Faz o produto. T ao quadrado vezes t vai dar o quê? Vai dar t ao cubo, tá? Então, aqui vai dar t ao cubo. Então, eu sempre indico, né? Quando der para simplificar dentro da integral, simplifica. Quando der para juntar, junte, tá? Porque, às vezes, é isso que é para fazer. Não é para fazer substituição simples, nada disso. Vai lá e junta. Então, muitas vezes, o aluno chega, não consegue resolver a integral. Eu não estou falando isso aí por bobagem, não, tá? Já vi isso muitas vezes acontecer. Uma integral desse tipo aqui, ó. E o aluno tentar fazer substituição simples para poder resolver essa integral, tá? Já vi isso muitas vezes acontecer. Mesma coisa aquele do seno de t dividido por t vezes t dt. Também já vi muitas vezes o aluno tentar resolver a integral do jeito que está aqui sem fazer substituição. Não estou brincando, tá? É sério, isso acontece mesmo. Então, por isso, eu sempre bato na tecla. Faz a conta, faz a simplificação, faz o produto. Quanto que é a integral de t ao cubo? Essa é moleza, né? Vai ficar o quê? Vai ficar, sobe o grau de 1, né? Então vai ficar 3 mais 1 dá 4, dividido por 4 mais a constante. Cancela 4 com 4, cancela 4 com 4. Então, vai ficar isso aqui, vai ficar
t à quarta mais constante. Esta é a minha integral, né? Integral de mi q dt. Só que eu quero achar y, então, quem é o y? O y vai ficar integral de mi q dt dividido por mi, que é quem? T à quarta mais constante dividido por mi, que é t ao quadrado. Ou seja, dá para simplificar, a gente simplifica. Então, vai ficar t à quarta dividido por 2 vai ficar t ao quadrado mais c dividido por t ao quadrado. Este é o valor de y. Terminei o exercício? Não, eu só resolvi a IDO. O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que usar a condição inicial para a gente encontrar o valor de C. Então, para a minha EDO, quando eu tenho condição inicial, que é o problema de valor inicial, eu consigo eliminar a constante, tá? Então, para encontrar C, vamos usar a condição inicial. E qual a condição inicial? É y1 igual a 2, né? Deixa eu ver lá, parece que é 2. y1 igual a 2. O que está dizendo isso, essa informação aqui? Essa informação está falando que quando t vale 1, o y vale 2, tá? y1, 2 quer dizer que quando t vale 1, o y vale 2. E eu vou jogar essa informação aonde? Aqui, ó. Tá bem? Então, usando a informação em y igual a, cadê? T ao quadrado mais c dividido por t ao quadrado, temos, então, y de 1 igual a 2, implica que quando t for 1, o y é 2. Então, a gente vai substituir esta informação na minha resolução da EDO, né, no meu y. Então, eu coloco, no lugar do y, eu ponho 2, no lugar do t, eu coloco 1. Ó. Perceba uma coisa aqui antes de eu fazer a conta. Note que essa EDO aqui eu não podia ter dado condição inicial em t igual a 0. Por que eu não poderia ter dado condição inicial em t igual a 0? Porque em t igual a 0, se eu colocasse t igual a 0 aqui, daria divisão por 0. A única possibilidade para eu dar condição inicial em t igual a 0 é se o c fosse 0. Então, em geral, isso é uma singularidade e a gente não coloca a condição inicial em situações em que pode transformar as nossas funções p ou q em alguma singularidade. Olha para você ver quem é a minha p aqui neste exemplo. Ó. A minha p é 2 dividido por t e o q de t é 4t. Então, a p de t em t igual a 0 não está definido, porque daria divisão por 0. Tá? Então, o meu problema de valor inicial não poderia ter dado condição inicial em t igual a 0. Então, isso é um comentário importante que isso vai aparecer em outras situações também. Tá? Então, voltando aqui, ó, y de 1 igual a 2, então no lugar do y eu coloquei 2 e no lugar do t eu coloquei 1. Tá? Agora é só resolver, né? Então, 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, vai ficar, passo 1 para lá, então vai ficar 1 igual a c, né? Então, a gente tira que c igual a 1. Então, a solução do PVI vai ser quem? Vai ser y igual a t ao quadrado mais 1 dividido por t ao quadrado. Olha lá que legal, ó. Ficou assim a solução do meu PVI. Alguma pergunta aqui? Não? Bom, continuando aí, vou falar mais de um modelinho, né? Você fala, professor, você não ia falar de modelo? Não, deu tempo, então aí a gente vai falar de um modelo mais, tá? Não sei se vocês lembram, na aula passada, eu tinha deixado como exercício para vocês o modelo do sudário, para vocês tentarem resolver, mas aí eu coloquei na lista, tá? Então tá na lista de exercício o modelo do sudário para vocês fazerem.
Mas, então, em algum momento que eu tiver tempo aqui durante a aula, se sobrar um tempinho, eu vou lá e resolvo o modelo de sudário, tá? Para vocês poderem fazer, para vocês verem como é que é a resolução que está na lista lá, tá? Em alguma aula. Então hoje eu vou falar sobre o problema de mistura e se der tempo eu vou falar sobre a velocidade de escape. Não sei se dá tempo, às vezes dá tempo, tá? O que é esse problema de mistura aqui? Esse é um problema importante, interessante, que é o seguinte, olha, eu vou ler aqui para vocês o problema e depois a gente modela ele para poder resolver, tá bem? E a técnica de resolução desse problema de mistura aqui, eu vou comentar com vocês, pode ser feita usando separação de variáveis em algumas condições, mas em outras condições, obrigatoriamente, eu tenho que utilizar essa técnica que eu apresentei para vocês hoje, tá? Eu vou ler para vocês o problema aqui, ó. No instante t igual a zero, um tanque contém Q0 de sal. Q0 é uma quantidade de sal lá, tá? Então, um tanque contém uma quantidade Q0 de sal. Dissolvidos em 100 galões de água. É claro que a unidade de medida que está aqui é aquela unidade americana, né? Então, Q0, a medida deve ser em libras, tá? Vou até pôr aqui, ó, libras. Q0 libras de sal. Libras, acho que uma libra, acho que é 400 e poucas gramas. E um galão sei lá, 5 e poucos litros, tá? Mas é a unidade de medida americana. Então, ó, no instante t igual a zero, um tanque contém Q0 libra de sal dissolvida em 100 galões de água, tá? Suponha que está entrando uma quantidade de R galões por minuto, com água contendo 1/4 de libra de sal por galão, tá? A mistura é bem mexida e sai a mesma quantidade de água, ou seja, R galões por minuto, tá? Então o problema é esse, ó, eu tenho um tanque aí, e aqui inicialmente eu tenho uma quantidade inicial. Inicialmente eu tenho Q0 libras de sal para 100 galões de água. Tem 100 galões de água aqui dentro. Aí, o que acontece? Começa a entrar R galões aqui dentro de água. Tá? Então, entrando água aqui dentro, tá? Tem um caninho mandando água para lá. Com o fluxo, né? O fluxo R galões por minuto, que está dizendo que está fluindo ali a cada minuto R galões. Esse R pode ser 1, 2, pode ser meio, pode ser, sei lá, 3. Tá? Então é R galões. E cada galão, e essa água que está entrando, ela tem 1/4 de libra de sal por galão. Ou seja, 0,25 libras de sal por galão. Então, se entrar 1 galão, tem 1/4 de libra. Se entrar 2 galões, são 2/4 de libra de sal que está entrando, ou seja, meio, né? Meia libra. Se entrar 4 galões, está entrando 1 libra de sal por minuto. Tá? Então, é essa informação que está sendo dada. Aí a água cai aqui, mistura-se totalmente, tá? Tem um misturador aqui, de modo que a mistura é feita instantaneamente, tá? Isso é uma coisa obrigatória aqui no problema de EDO, porque no problema de EDO a gente só estuda uma variação temporal, porque o modelo ele só contempla a variação temporal de uma determinada quantidade. Aí você fala, professor, por que variação temporal você está tocando nesse fato? Porque quando a água cai aqui, se você tem uma concentração aqui, sei lá, 1 libra por galão aqui dentro, né, nessa água original, e está caindo 1/4 de libra por galão, o que vai acontecer? Aonde essa água toca inicialmente aqui, a concentração aqui ficaria diferente da concentração que está aqui.
Então, neste caso, eu não poderia utilizar uma IDO. Por quê? Porque existe, além da variação temporal, existe uma variação espacial na minha quantidade, tá? Então, quando existe uma variação temporal e espacial, por que temporal? Porque ela está mudando com o tempo em relação à quantidade de água que está entrando. E por que espacial? Como eu disse para vocês, aqui a concentração de água acaba sendo diferente da concentração de água aqui, tá? Porque aqui a concentração de sal é diferente. Então aqui eu teria uma variação temporal pela água que está entrando, mas uma variação espacial também. Então não consigo resolver esse problema usando EDO, teria que usar a equação diferencial parcial, no qual existe a contabilização da variação temporal e espacial. Mas aqui qual a simplificação que está sendo assumida nesse problema? Está sendo assumida a simplificação que quando a água cai com essa concentração, ela imediatamente se transforma nessa quantidade e vira uma quantidade completamente homogênea. Isso é uma idealização, tá? Porque é impossível você, por mais rápido que seja o seu misturador, você não consegue ter a mistura instantânea. Ela leva um tempo para ser misturada. Então, existe uma não homogeneidade espacial, tá? Mas aqui, para fazer a simplificação, a gente imagina que o nosso misturador aqui é um misturador de flash, né? Bastante rápido, que a mistura caiu, misturou, tá? E a quantidade de água que entra é exatamente igual à quantidade de água que sai. E o que eu quero nesse modelo? Eu quero escrever uma equação diferencial que represente esse problema aqui e me dê como a quantidade de sal varia aqui dentro deste galão, tá? Então eu quero um modelo que estude como a quantidade de sal está variando dentro do galão. Porque inicialmente eu tenho uma quantidade de sal dissolvida na água e está entrando água com sal dissolvido. Então eu quero um modelo, uma IDO, que me dê como a variação de sal está se dando dentro deste galão aqui. E eu quero estudar também o limite quando T vai para o infinito da quantidade de sal, ou seja, qual a quantidade de sal que eu vou ter dentro do meu reservatório, dentro desse reservatório aqui. Vocês vão ver que essa quantidade aqui, apesar de estar entrando água e saindo água, ela vai chegar numa quantidade homogênea, tá? Isso é de se esperar. Por quê? Antes de eu resolver o problema, o que você espera? Se está entrando 1/4 de água com sal aqui constantemente, o que você espera que aconteça? Então você espera que a água que está caindo aqui, a água que está no galão, se transforme em qual água? Nessa que está entrando, né? Porque a água que está entrando é que vai chegar um momento, ela vai dominar sobre o fenômeno físico. No fenômeno físico aqui a gente tem dois tipos. A gente tem um transiente e um permanente. O regime transiente é o que está saindo de uma concentração, que era a quantidade Q0 dividido pela quantidade de galões que a gente tinha, tá? Então essa era uma concentração inicial. Ele é transiente por quê? Porque ele está passando até chegar no permanente. O permanente é quem vai dominar a história aí. O permanente seria a concentração da água que está caindo, tá? Eu estou usando essas palavras porque pode ter certeza, vocês vão ver em algum momento na vida de vocês mais à frente, tá? Regime transiente e permanente. Isso aparece nesse modelo, aparece o modelo de vibração, aparece o modelo em transporte em fenômenos de transporte, tá? Será uma matéria que vocês vão fazer, vocês vão lembrar desse problema aqui, tá? Esse problema vai aparecer lá também. Bom, então vamos deduzir a IDO aí, tá? Esse tipo de modelo de EDO que a gente tem aqui, ele é um modelo de EDO universal, tá? Que isso é chamado de uma lei de balanço. Ela é universal porque ela aparece
em vários tipos de fenômenos de transporte. Aqui a gente tem um fenômeno de transporte no qual a gente tem sal dissolvido em água. Mas qual é a ideia por trás disso? Uma ideia muito simples, tá? Qual é a ideia? A ideia é o quê? Que a variação da quantidade de sal, o que é a quantidade de sal, tá? O que de T é a quantidade de sal que está dentro do galão. Olha para você ver se a ideia não é muito simples. Olha, a variação da quantidade de sal dentro do galão, ela se dá o quê? Pela quantidade de sal que entra menos a quantidade de sal que sai. Olha que coisa boba, tá? Muito boba essa aqui. Mas é fundamental esse conceito. Isso é chamado de lei de balanço. Então, a variação da quantidade de uma determinada coisa que está dentro de um ambiente, ela se dá apenas pela quantidade que entra menos a quantidade que sai. Ou seja, não existe destruição de sal dentro do galão, nem existe produção de sal dentro do galão, tá? Então a quantidade se dá apenas pelo que entra menos o que sai. Isso é uma lei de balanço. Na verdade, é uma lei de conservação, porque existe a conservação de sal lá dentro. Ele não está sendo produzido nem destruído, ele está apenas passando, tá? Então a variação da quantidade de sal, ele é o que entra menos o que sai, tá? Então a lei, né? A gente escreve essa variação deste jeito aqui, ó, um dQ/dt. Então dQ/dt seria a variação da quantidade de sal. Então o dQ/dt sempre é uma taxa de variação. Então é o que entra menos o que sai. Deixa eu apagar aqui para a gente escrever, tá? Bom, então quanto de sal que está entrando dentro do meu reservatório? Quanto de sal que está entrando? Então a quantidade que está entrando é esta aqui, ó, que eu vou colocar em vermelho. Então vamos pensar um pouquinho. Ó, vocês vão ver que vocês vão conseguir deduzir de modo bem simples usando esse conceito, o que entra menos o que sai. Imagine, se tivesse entrando 1 galão, quanto de sal que está entrando? Você fala, professor, olha, cada galão ele tem 1/4 de libra, então se entrasse 1 galão, estaria entrando 1/4 de libra. Se entrasse 2 galões, quanto de sal que está entrando? Bom, se está entrando 2 galões, então estaria entrando 2 vezes 1/4 de libra. Se entrasse 3 galões, quanto de sal entraria? Então seria 3 vezes 1/4. Se está entrando R galões, o quanto que está entrando? Opa, é R vezes 1/4. Exatamente. Então, a quantidade que entra de sal é igual a R vezes 1/4. Tá? Então, essa quantidade aqui é o que entra. Menos o que sai. Aí você fala, professor, o que está saindo de sal? Bom, o que está saindo de sal seria o quê? Então, a água entra. Aqui dentro, inicialmente, a gente tinha aqui 0, mas depois de um tempo, a quantidade de sal que a gente tem aqui em função de T é Q de T, não é isso? Então, a quantidade de sal que a gente tem aqui é Q de T, porque é o modelo que a gente está obtendo. A gente está dizendo que Q de T é a quantidade de sal que tem dentro do galão. Tá? Se você olhar aqui na modelagem que foi feita, eu estou usando o quê? Aqui a gente está usando o conceito de concentração, que é o quê? A concentração é 1/4 por galão. Aqui a gente tem uma quantidade de sal QT. E quantos galões a gente tem aqui dentro? A gente tem 100 galões. Então, qual é a concentração de sal em cada galão? A concentração de sal em cada galão vai ser QT dividido por 100, certo? Então, a concentração vai ser QT dividido por 100.
porque é a quantidade total de sal dividido pela quantidade de água total. Isso é concentração, que é massa dividido pelo volume, que seria, no caso é o mesmo conceito de densidade, só que na concentração é quando a gente está dissolvendo dentro de um determinado líquido aí, né? Então, a concentração é a quantidade dividido pelo volume total. Então, a quantidade é o QT, que inclusive é o que eu quero achar, dividido por 100. Aqui a concentração que entra é 1/4. Então, a concentração aqui dentro é QT. E quanto de água que está saindo? Você fala, professor, entra R e sai R. Sai R nesta concentração, QT sobre 100. Tá? Então, a quantidade que sai é o quê? É QT dividido por 100, que é a concentração que a gente tem dentro do galão, vezes R. Tá? Então, este é o modelo que a gente tem. Então, só lembrando, ó, esta é a concentração da água que entra, que é 1/4. Esta é a concentração da água que está dentro do reservatório, que é a massa total dividido pelo volume total. O R é a quantidade de galão que está entrando e o R é a quantidade de galão que está saindo. Neste caso, o meu R, ele pode depender do tempo ou pode não depender do tempo, ou seja, ele pode ser constante ou ele pode variar com o tempo. Existem situações assim? Existe, né? Você pode ter, por exemplo, um modelo no qual o fluxo de água ele varia temporalmente. Por exemplo, no primeiro minuto entra um litro, um galão, depois no segundo minuto 2, depois cai para 1, depois volta para meio. Pode ter uma variação temporal aí, tá certo? Bom, então a nossa IDO é essa aqui. E qual a condição inicial do meu problema? Dá para eu colocar a condição inicial para esse problema? Dá, porque eu disse que a concentração inicial de sal era Q0. Então, o Q no tempo zero é igual a Q0. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver a IDO e depois colocar a condição inicial. Então, vamos resolver, né? A IDO, que é dQ dt, dá para a gente colocar o R em evidência, então vai ficar R 1 sobre 4 menos Q dividido por 100, tá? Então esse é o problema que eu tenho para resolver. Você fala, professor, qual técnica que eu posso fazer para resolver essa IDO? Você pode usar separação de variável, dá para fazer separação de variável aí, ou pode usar a técnica anterior que a gente resolveu. Em podendo escolher uma ou outra, qual é mais vantajosa, a separação de variável ou a técnica anterior? Sem sombra de dúvida, eu posso dizer para vocês. Se dá para escolher as duas, use separação de variável, tá? Dá menos conta para você resolver, tá bem? Porque a outra vai funcionar também, só que a separação de variável é mais rápida. Então, na separação de variável vai ficar o quê? Ó, só um detalhe, quando a gente está usando separação de variável, é vantagem a gente mandar para o lado esquerdo, né, a variável Q, que é a variável que a gente quer achar, ela com coeficiente positivo já, tá bem? Então, essa IDO aqui tá beleza para a gente resolver, mas vale a pena a gente fazer o seguinte, a gente já pode mandar ela com coeficiente Q positivo lá e, se possível, sem nenhum fator multiplicando. A gente deixa toda a constante do lado direito. Então, eu vou reescrever essa IDO assim, ó. Se a gente resolver essa aqui direto, pode, a resposta vai dar correta, mas só que eu vou reescrevê-la para ficar um jeito mais fácil da gente resolver. Então, o que eu vou fazer? Você está vendo esse menos 1 sobre 100 aqui? Eu vou tirar em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos R sobre 100. Aqui Q, né? Então, tirei em evidência o R sobre 100. É claro que esse 1/4 aqui a gente vai ter que arrumar, né? Se eu tirei menos 1 sobre 100 em evidência, aqui ficou
menos 25, tá? Confere aí para você ver se não é isso. Porque quando você multiplica menos 1 sobre 100, o R já está em evidência, mas multiplica menos 1 sobre 100. Então você multiplica menos 1 sobre 100, que vai dar isso aqui. Menos 1 sobre 100 vezes 25, menos com menos vai dar mais. 25 dividido por 100 vai dar 1 quarto. Por que eu escrevi assim? Porque vai facilitar na hora da gente fazer a integral. Se eu resolvesse a separação de variável direto aqui, daria certo? Daria. Mas eu indico para vocês, olha, como dica. Se tiver separação de variável e a sua incógnita tiver coeficiente, deixa o coeficiente do lado direito, leva ela sozinha, tá? Porque vai dar menos conta, vai ficar mais enxuta a sua integral que você está fazendo. Isso é uma dica. Então, como é que vai fazendo? Então, agora, aplicando a separação de variáveis, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, dq sobre q menos 25 igual a menos r sobre 100 dt, tá? Agora a gente vem aqui, ó, integro e integro. Essa integral é molezinha de fazer, ó. A integral de dx sobre x mais b, isso aqui vai dar ln de x mais b, tá? Então aqui vai ficar ln de q menos 25 igual essa integral, menos r sobre 100 t mais constante, tá? Então, agora a gente inverte, está vendo aqui que tem um logaritmo de q, eu não quero logaritmo de q, eu quero achar q, né? Então, ó, linearizando, né? Qual a linearização que a gente vai usar? Eu vou usar aqui exponencial de ln de y é igual a y, tá? Então, usando esse fato aqui, vai ficar e ln de q menos 25 igual a e menos r sobre 100t mais constante. Ó, cancela esse com esse, vai ficar q menos 25 igual a e elevado menos rt sobre 100 vezes e elevado a constante, né? Aqui estou usando aquela propriedade que exponencial da soma a gente pode abrir desse jeito. E elevado a uma constante é a própria constante, tá certo? A gente escreve assim. Então, a gente vai ter que Q é igual a 25 mais C e menos RT sobre 100, tá? Então, essa é a solução da minha EDO. E agora, para eu encontrar qual é a condição, o PVI, o que eu faço? Eu substituo a informação minha inicial, que o Q de zero é igual ao Q0, que era a concentração inicial que a gente tinha de sal, tá? Então, usando que Q de zero é igual a Q0, temos, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter que Q igual a 25 mais C e menos RT sobre 100. Então, o que a gente faz? Olha, no lugar do Q, a gente coloca Q0. E no lugar do T, a gente coloca 0 para poder achar as informações que a gente quer. Então, aqui vai ficar Q0 igual a 25 mais C elevado, ó, R vezes 0 vai dar 0. Dividido por 100 vai dar 0 também. Então, vai ficar E elevado a 0. E elevado a 0 é 1. Então, quem é o C? C igual a Q0 menos 25. Tá? Então, a solução do PVI vai ficar como? Vai ficar Q igual a 25 mais, no lugar do C, a gente coloca quem é ele, ó,
Q0 menos 25 exponencial de menos RT dividido por 100. Essa é a solução que a gente tem para o nosso PVI do problema que foi dado. Eu fiz uma pergunta adicional, tá? Então essa aqui é a solução do PVI. No problema eu fiz uma pergunta adicional. Qual foi a pergunta adicional que eu fiz? Foi o seguinte: qual seria o limite quando t vai para o infinito? Ou seja, qual seria aquela concentração de sal ou a quantidade de sal que teria dentro do meu tanque após um tempo bem grande? Quanto de sal eu teria lá dentro? Como eu disse para vocês, eu espero que o sal, né, a concentração da água que fique dentro do galão, eu esperaria que ficasse a água que está entrando. E a água que está entrando é 1/4 por galão. Como eu tenho 100 galões dentro do meu reservatório, eu esperaria então que a quantidade de sal que eu tivesse dentro do reservatório fosse 100 vezes 1/4, ou seja, 25 libras. Tá? Isso aí eu estou usando a lógica. Será que é isso que vai acontecer quando a gente tomar o limite do t indo para o infinito aqui? Tá? Então, note que quando t vai para o infinito, o que a gente tem? Então, QL é igual ao limite quando t vai para o infinito do que? 25 mais Q0 menos 25 e menos RT sobre 100. Ó, limite da soma é igual à soma dos limites, correto? O limite de uma constante é a própria constante, então vai ficar 25 mais limite, o Q0 menos 25 a gente pode tirar para fora. Então vai ficar limite quando t vai para o infinito de E menos RT sobre 100. O que vai acontecer aqui? Quando t vai para o infinito, está vendo que isso aqui é um exponencial de uma quantidade negativa? A exponencial de uma quantidade negativa, quando t vai para o infinito, isso tudo vai para zero, tá? Então, o que está acontecendo com o meu QL? O meu QL é igual a 25 libras, né? Que é exatamente o que eu esperava que acontecesse, ou seja, a concentração minha concentração não, a quantidade total de sal que eu espero após um tempo bem longo é 25 libras, tá? Que é o regime permanente que eu disse, né? Que a quantidade de sal que fica lá dentro é